Quem teriam sido os primeiros habitantes do continente americano? Sabe-se que eles eram caçadores de animais já extintos, que sabiam fazer ferramentas de pedra lascada e fogões primitivos onde cozinhavam sua caça. Até recentemente, as evidências arqueológicas na América do Norte indicavam que o povoamento das Américas teria começado por volta de uns 12 mil anos atrás. No entanto, a descoberta de indícios muito mais antigos de presença humana no Nordeste do Brasil está obrigando os cientistas a reformularem suas teorias sobre a ocupação do continente americano. Milhares de anos atrás, essa região aqui no sul do Piauí, hoje muito quente e seca, já teve um clima muito mais ameno. Aqui viviam grandes animais que eram caçados por homens pré-históricos. No Globo Ciência de hoje, nós vamos ver como estão as pesquisas e descobertas da arqueóloga Niede Guidon, que confirmam que estão aqui no Piauí os vestígios mais antigos de presença humana em todo o continente americano. Parque Nacional da Serra da Capivara, município de São Raimundo Nonato, sul do Piauí. Este é o cenário das descobertas que estão desafiando as teorias sobre o povoamento das Américas. Aqui já foram identificados mais de 200 sítios arqueológicos que indicam que esta região foi intensamente habitada milhares de anos atrás. Em abril de 1988, o Globo Ciência mostrou pela primeira vez na televisão os resultados de 20 anos de pesquisa da equipe da doutora Niede Guidon. Quase a metade desse tempo neste sítio arqueológico, a Toca do Boqueirão da Pedra Furada. O abrigo natural formado por estas rochas de arenito atraiu para este local muitas e muitas gerações de caçadores pré-históricos, que deixaram suas pinturas como registro de sua presença e seus estilos de vida. Nas escavações feitas aqui, foram encontrados utensílios de pedra lascada, ossos de animais e restos de fogões primitivos com datações de até 50 mil anos. Depois de 10 anos de pesquisas e descobertas aqui no sítio da Toca do Boqueirão da Pedra Furada, a preocupação da doutora Niede Guidon agora é com a conservação desse sítio para que ele possa ser estudado e admirado por gerações futuras. Como é que a senhora está fazendo esse trabalho de conservação? Estamos transformando o sítio em um museu a céu aberto. Obtivemos a colaboração da Fundação Banco do Brasil. Já construímos esses muros de arrimo que impedem o desabamento dos cortes que ficaram da escavação, que preserva aquela parte lá em cima, que é a parte mais antiga, que está ainda debaixo de blocos, que poderá ser escavada no futuro, quando existirem tecnologias mais avançadas. Vamos construir uma passarela que levará o turista perto, na mesma altura das pinturas, mas a 2 metros, para não poderem ser tocadas. Niede, um dos aspectos interessantes desse sítio aqui é que foi justamente o desmoronamento de uma parte desse paredão, dessa toca, que preservou esses 60 mil anos de pré-história que a senhora vem desenterrando, né? Foi justamente esses blocos que estão aqui, eles se continuavam, vinham até aqui. Nós é que quebramos para poder fazer a escavação até embaixo. E foi essa queda que selou, que isolou, então, do vale, isolou da chuva essa parte. E, então, não houve erosão e tudo se conservou. Quantos anos de pré-história a senhora confirmou a presença humana aqui nesse sítio? Aqui a presença do homem está atestada no mínimo de 50 mil anos, porque ainda estamos aguardando datações, de 50 mil até 6 mil anos, uma maneira contínua. A datação dos achados arqueológicos, isto é, a determinação aproximada de sua idade em milhares de anos, é feita em laboratórios especializados pela técnica do carbono 14. Essa técnica consegue determinar com razoável precisão a antiguidade de materiais orgânicos, isto é, de origem animal ou vegetal, como, por exemplo, carvão e ossos. A datação de materiais inorgânicos, como ferramentas de pedra lascada ou pinturas rupestres, é feita de maneira indireta, por associação a materiais orgânicos encontrados junto com eles.
As pinturas nós temos algumas manchas em alguns blocos que foram datados de 32.000. Temos 2 linhas paralelas que foram datadas de um fogão de 17.000. Agora, figuras que se pode ler, que se vê que é um homem, que é um veado, que é um animal, são de 12.000 até 8.000 anos. Nós pudemos datá-las aqui neste sítio. Estas pinturas fazem parte do acervo mais rico e mais antigo de arte rupestre em todo o continente americano e um dos mais antigos do mundo. Um patrimônio científico e cultural que já começa a despertar a atenção de turistas interessados em arqueologia, equipes de televisão estrangeiras e estudiosos do mundo inteiro. O arqueólogo inglês Paul Bunn é um especialista em pinturas rupestres. Ele já esteve em vários países e acha interessante a semelhança destas figuras com as que viu na Austrália, do outro lado do mundo. Esta é a primeira vez que Paul visita a Toca do Boqueirão da Pedra Furada. Ele veio apresentar um documentário para a televisão britânica, a BBC, sobre as descobertas da doutora Nied. Paul acha que o trabalho dela é de importância fundamental. Está modificando toda a visão do povoamento do Novo Mundo. Ele considera as provas arqueológicas de Nied Guidon excelentes e diz que todos os arqueólogos de fora, céticos ou não, saem daqui muito bem impressionados. Estamos a caminho de um outro sítio arqueológico, um abrigo pré-histórico, onde a equipe da doutora Nied vem trabalhando atualmente, a Toca do Baixão do Perna. E nós estamos bem dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Estamos bem dentro, esse aqui é o Baixão do Perna, e é bem no coração do parque. Essas estradinhas que tem dentro do parque, isso já existia? Não, essa estrada fomos nós que fizemos para poder trabalhar nesse sítio. Mas nós fizemos essa estrada em 1973, começamos. Foi melhorada este ano. O Parque Nacional foi criado quando? O Parque Nacional foi decretado em 1979. Mas ainda, atualmente, é que estamos terminando, sendo feitas as desapropriações, estão terminando este ano, e nós esperamos que será possível começar a fechar o parque agora em 1990. Esse abrigo aqui é excelente para preservar o homem que se instala da chuva, do sol e daquilo que nós pudemos ver pela escavação. Os grupos de caçadores deviam vir se instalar naquela parte plana ali e durante certas épocas, por alguma razão, devia haver uma frequência contínua aqui durante muito tempo, o que resulta em camadas muito espessas de carvão, de restos de comida. Isso era um abrigo temporário ou... Às vezes funcionava como um abrigo temporário, quer dizer, a gente tem uma fogueira aqui e outra lá, e a certos momentos devia ser, por exemplo, ocasião de chuvas. Ele se instalava aqui de uma maneira mais permanente durante alguns meses no ano, por exemplo. Bom, esse sítio do Baixão do Perna também tem sido muito importante do ponto de vista do estudo das pinturas rupestres, porque aqui, nesse local, foram descobertas as primeiras pinturas rupestres que estão abaixo da camada de sedimentação. Ou seja, com isso foi possível fazer um estudo da datação muito preciso, né? Exatamente. Como é que foi isso, doutora? Aquele painel que está lá e que elas estão copiando, eles estavam totalmente cobertos pelo sedimento, porque você sabe que o que acontece é que o homem vem aqui, faz um acampamento, pinta, deixa vestígios da sua passagem. Daí a erosão vai fazendo cair essa areia da parede e ela vai cobrindo esses vestígios. Então vai ficando como um bolo de camadas. E o arqueólogo, quando ele escava, ele vai tirando as camadas no sentido contrário em que elas foram se depositando. Quer dizer, elas se depositaram no tempo e nós vamos tirando da mais recente para a mais antiga, né? A escavação começou lá em cima e, à medida que a escavação foi abaixando, começaram a aparecer aquelas pinturas. Está vendo aquele painel todinho? Tem mais de 100 figuras. Elas agora estão copiando algumas figuras e essa camada que tocava o pé das figuras mais baixas foi datada de 10.500. Quer dizer que esse painel, no mínimo, ele foi pintado há 10.500 anos atrás, se nós admitirmos que os homens que os pintaram estavam deitados no chão.
Podemos entrar lá dentro para ver alguns detalhes desses acampamentos pré-históricos? Podemos, mas temos que tirar o sapato. Então vamos lá. Aqui você tem um testemunho dessa estratigrafia desse sítio, na qual você vê todas essas camadas, que são as mais recentes, né? Quer dizer, aqui quando a senhora chegou nesse sítio, Estava nessa altura. Aí nós vamos então escavando, retirando esse material. Essas camadas aqui não tem traço de presença humana nesse local, a menos aqui tem um pouquinho, lá tem outro. Agora, quando nós chegamos nessa altura, aqui estamos por volta de há 9.000 anos atrás. Daí começa a aparecer esse material muito rico em carvão, cinzas, pedra lascada, ossos já quebrados, queimados, que é o resto de comida desse povo pré-histórico. E nós vamos descendo no tempo. Aqui nós vamos estar por volta de 12.000 anos. Quer dizer, para fabricar esta camada, nós tivemos de 12.000 até 9.000 anos. E foram encontrados ossos humanos aqui? Não, aqui unicamente ossos de animais que foram comidos por esses caçadores. Aqui é realmente a indicação de um acampamento de caçadores, porque não se encontra ossos humanos. É um acampamento de caçadores. Nesse momento aqui era muito frequentado de maneira contínua. E em outros momentos, em outras camadas, nós temos fogueiras isoladas que representam uma estadia assim, de uns 3, 4 dias, uma semana de um pequeno grupo. Nas pinturas desse sítio do Perna predominam as figuras de animais. Esta é mais uma indicação de que o local servia mesmo de abrigo temporário de caçadores. Aqui, as escavações arqueológicas foram feitas de forma semelhante a um tabuleiro de xadrez, em quadrados alternados com 5 metros de lado. O objetivo desta técnica é deixar testemunhos intactos das camadas de sedimentação do solo para futuras pesquisas. Então a senhora acha que era nesse local que eles costumavam permanecer por mais tempo? Este local aqui é o mais favorável, porque a rocha, aqui nós estamos em cima da rocha, da base geológica do abrigo, a rocha é plana, você vê, tem um bom espaço para acampar, para ficar, e a prova disso nós temos aqui, você tem carvões ainda que estão incrustados aqui, olha, isso aqui é carvão incrustado aqui na rocha da base. Que havia fogueiras por aqui, né? Foram feitas fogueiras, essas mais antigas aqui foram lavadas, tá? A chuva levou tudo. A chuva levou tudo. E começou a sedimentar a partir de que época? A partir de 12.000 anos é que ficaram conservadas as fogueiras daqui. Quer dizer, aqui até 12.000 anos era uma torrente tão grande que lavava tudo. Chovia muito nessa região? Chovia, era a época pluvial, né? Extremamente chuvosa. A gente também ainda vê as pinturas que eles faziam e dá para ver como é que eles vê? iam estar. As pinturas, olha aqui, você está na altura para fazer as pinturas, né? Então, essas pinturas aqui devem ter sido feitas pelos homens que acampavam em cima dessa rocha. Ou seja, provavelmente de mais de 12.000 anos. No mínimo 12.000 anos. O que já é anterior às teorias americanas, norte-americanas. É bem anterior, quer dizer, se admitia que a arte na América não tinha mais que 6.000 anos. Aqui nós temos arte de 12.000 anos. Como é que a senhora se sente no meio dessa polêmica de alguns arqueólogos americanos que não aceitam esses seus achados aqui? Eu acho que é uma questão, em ciência não se pode dizer, eu não aceito, tem que vir ver, tem que verificar todas as provas e os dados que nós temos, né? Tem que vir ver essa estratigrafia. Um painel como esse é indiscutível, para depois a gente poder discutir. Eu acho que é mais uma posição muito sentimental sobre essa questão, pessoas que não evoluíram, ficaram apegadas a uma teoria e esqueceram que em ciência tudo muda. E esse trabalho que elas estão fazendo? Elas estão copiando sobre plástico. É a maneira clássica de se fazer isso aqui no Brasil, mas nós agora até estamos pesquisando um novo procedimento para evitar isso, que isso também a gente tem que tocar na pintura, o que é desaconselhável, e a precisão não é tão grande, porque existe toda a deformação do plástico. Nós estamos tentando novas técnicas mais modernas, com equipamentos mais sofisticados. Marcelo Souza, chefe do Departamento de Comunicação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, está desenvolvendo um projeto que deverá facilitar muito o estudo das pinturas rupestres pela equipe da doutora Niede.
A gente pode dizer que esse projeto do Marcelo Souza é um encontro da moderna tecnologia, do vídeo, do computador, com a pré-história. Marcelo, o que você pretende com essa ideia? Bom, a ideia é, através de uma integração de vídeo e computador, simplificar um pouco o trabalho de campo em pintura rupestre. Esse processo completo, ele inicia com a filmagem em vídeo, que já é um registro da pintura rupestre, o processamento em computador com a seleção de cores e a identificação das pinturas na parede, e posteriormente a possibilidade de impressão para ir uma análise mais detalhada e minuciosa. Anne-Marie Pessy, pesquisadora da equipe de Nied Guidon, vem se dedicando ao estudo das pinturas rupestres da região. A nova técnica vai facilitar bastante o trabalho dela. Com esta técnica, vamos poder ter uma maior precisão, porque o computador vê aquilo que nosso olho não pode ver, e vai permitir também de fazer o trabalho mais preciso e mais rápido. Trabalhar nos sítios é uma coisa que é muito custosa. Então, para nós, vai nos permitir ir mais rápido neste tipo de trabalho. Precisão e rapidez. Que tipo de informação sobre esses homens pré-históricos que viveram aqui nessa região você pode obter a partir do estudo das pinturas que eles deixaram? Por exemplo, os temas que mais interesse eles tinham. Segundo os tipos de temas, você pode caracterizar certos valores que existiam para eles. Assim, nesta região existem muitas cenas de caça, cenas sexuais, algumas cenas de violência, também muitas atividades de dança. Cada um dos grupos tinha uma técnica de realização das pinturas diferente e também temas que eram de seu interesse, que eram diferentes. Estas rochas de calcário, fora dos limites do Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, contém um outro importante sítio arqueológico onde a equipe da doutora Nied Guidon vem trabalhando. É o sítio da Barra do Antonião, que serviu de abrigo para muitos grupos de caçadores pré-históricos. Um certo dia, milhares de anos atrás, esse enorme bloco de pedra de calcário despencou do alto desse paredão e caiu exatamente nesse local. Acontece que havia uma pessoa exatamente no local onde a doutora Nied Guidon vem trabalhando agora. É uma ossada humana que foi encontrada aqui nesse sítio do Antonião. O que representa para a sua pesquisa essa ossada humana, doutora Nied? O primeiro esqueleto humano que nós encontramos aqui na Barra do Antonião. É um sítio no qual já foram encontrados muitos fósseis e isso para nós é muito importante, porque já temos também ferramentas desse homem e agora vamos encontrar então o autor dessas ferramentas, o homem que viveu aqui. Como é que a senhora explica a situação que essa pessoa estava aqui? Ela estaria viva, ela estava morta? Ainda não sabemos, quer dizer, nós temos que estudar essa situação para saber se ele estava e foi surpreendido, esmagado, podia estar deitado, dormindo, foi esmagado pela pedra, ou se tratava de uma sepultura que foi, uma sepultura recente que foi completamente esmagada por essa pedra. E a gente vê esses sinais do esmagamento até pelo... O corpo está completamente despedaçado. Né? É, o crânio que estava aqui estava completamente despedaçado. Aqui estão ossos do crânio. Um outro pedaço estava aqui. E olha o maxilar inferior onde está. A distância entre o crânio e o maxilar inferior. A primeira vértebra está aqui. As costelas, uma vértebra. Os restos do crânio. Aqui é a bacia. Toda a coluna vertebral está aqui, a perna neste local. A senhora já tem alguma ideia da idade dessa pessoa? Há quanto tempo ela morreu? Não, ainda não temos, e só depois das datações, porque não tenho ainda nenhuma datação para esse sítio, nenhuma camada datada, o que me impede de fazer qualquer correlação. Quer dizer que isso vai primeiro ter que ser datado pelo processo do carbono 14? Primeiro vai pelo carbono 14. E isso vai ser feito aonde? Quanto tempo leva? Nós vamos, eu acho que fazer datar na Inglaterra e na França. Vamos ter 2 datações. Para comparar. O tempo depende. Os laboratórios são muito ocupados e isso pode tomar até 6 meses. E aqui nesse sítio, que outras descobertas importantes a senhora já fez aqui? Uma grande quantidade de ossos dessa fauna fóssil, essa fauna de animais muito grande, como o mastodonte,
tínhamos a preguiça gigante, o tatu gigante. Nós temos também um tipo de urso, a presença de lhama, da lhama fóssil, de cavalo. Quer dizer, uma fauna extremamente rica. Como é que a senhora explica a presença de tantos animais grandes nessa região do Piauí que é hoje tão seca? É porque o clima era diferente. Esses animais, inclusive, todos esses animais foram fossilizados dentro de camadas muito úmidas. É um processo de fossilização que a gente reconhece que se passou em clima úmido. E, a partir de um certo momento que nós estamos procurando datar, começou esta aridez. Então, no momento de muita umidade, havia uma vegetação diferente e havia essa grande fauna, o que devia ser um atrativo importante para esses grupos humanos de caçadores. Todo o material encontrado nos sítios arqueológicos é levado para ser estudado num pequeno museu-laboratório onde a equipe da doutora Niede trabalha em São Raimundo Nonato. Veja o tamanho desses ossos fossilizados de preguiça gigante. E olhe só essas presas de um tigre de dente de sabre. Estes são dentes caninos e molares de mastodonte. A arqueóloga Maria de Fátima da Luz, da equipe da doutora Niede, é quem cuida do acervo dos ossos fossilizados de animais encontrados na região. Esses ossos foram encontrados no Antunião. Eles são mais conservados nessa toca porque é um sítio de zona calcária. Então, ela permite a conservação dos ossos mais intensamente. Um problema que preocupa a doutora Niede é o da exploração de calcário para a fabricação de cal, bem perto do sítio do Antonião. Essa atividade está destruindo preciosos registros arqueológicos, inclusive pinturas rupestres. Nessas imagens aéreas, podemos ver a fumaça preta resultante da queima indiscriminada das pedras de calcário. Um outro lado importante da pesquisa sobre os homens pré-históricos é o estudo das ferramentas de pedra lascada que eles usavam. É o que os arqueólogos chamam de material lítico. O professor Hans-Jürgen Müllerbeck, da Universidade de Tübingen, na Alemanha, é considerado uma das maiores autoridades mundiais em pedras lascadas. Ele foi trazido ao Brasil por uma equipe da TV alemã para examinar o material lítico encontrado nos sítios arqueológicos de São Raimundo Nonato. Eu perguntei a ele como se pode ter certeza de que uma pedra foi lascada pela mão humana. Ele disse que uma pedra que levou somente um golpe poderia ter sido lascada tanto pelo homem quanto pela natureza. Não se pode distinguir uma da outra. Mas no caso de pedras como esta, com marcas nítidas de que foi golpeada e retocada várias vezes, pode-se ter certeza absoluta de que ela foi talhada pela mão humana. Qual é a sua opinião pessoal acerca da antiguidade desse material que tem sido escavado pela equipe da doutora Niede Guidon? This is really the first proof that here stone tools are available which are older than 20 Ele acredita que estas sejam as primeiras provas de pedras lascadas na América com mais de 20 ou 30 mil anos. Diz que já se esperava por isso há algum tempo, mas que em arqueologia é preciso comprovar e ouvir as críticas de outros colegas. E ele acha que as datações da doutora Niede e sua equipe têm demonstrado isso claramente. A arqueologia é uma ciência interdisciplinar, isto é, ela depende da colaboração de especialistas em outras áreas do conhecimento, como por exemplo da geologia. O francês Joël Rodet é geólogo e espeleólogo, um especialista em grutas. Ele vem colaborando com a doutora Niede Guidon no estudo do maciço de calcário onde está situado o sítio do Antonião. Eh bien, ces grottes ont servi de refuge, partiellement à l'homme préhistorique, et surtout, ces grottes... Ele diz que essas grutas serviram de refúgio aos homens pré-históricos, mas elas são importantes principalmente porque registraram variações diversas no clima da região. O estudo dessas variações gravadas nas rochas de calcário das grutas talvez ajude a responder a perguntas que se faz hoje sobre o homem pré-histórico americano. Uma
outra ajuda que tem sido importante nas pesquisas da doutora Niede Guidon é a de moradores da região que ela treinou nas diversas técnicas do trabalho de campo em arqueologia. Todos eles aqui aprenderam conosco a fazer todo esse trabalho fino de escavação. Porque seria impossível aqui no Piauí, tão longe, num lugar difícil, nós trabalharmos unicamente com estudantes. Então nós formamos o pessoal local e eles já sabem fazer todos os tipos de trabalhos técnicos. A doutora Niede tem esperança de que, ao serem engajados nos trabalhos de arqueologia, os moradores da região ajudem cada vez mais a conservar esse patrimônio científico, cultural e ecológico que está ameaçado de depredação. Niede Guidon tem um grande sonho a realizar: terminar ainda este ano a construção das novas instalações do Museu do Homem Americano em São Raimundo Nonato. É neste espaço que ela pretende guardar e expor ao público todo o material encontrado nas escavações arqueológicas da região. Este museu tem tudo para se tornar um dos principais centros de estudos de arqueologia e antropologia do continente americano. Doutora Niede, desde que nós estivemos aqui da última vez, já está bastante adiantado o prédio, né? Como é que está o andamento dessa obra? A metade do edifício para exposições permanentes já está coberta. Nós estamos aguardando créditos para terminar este edifício e assim montar uma exposição e já abrir, porque nós vamos construir um museu que vai ser muito grande em módulos, de modo que podemos terminar e começar a trabalhar em cada um deles. Este é a exposição permanente, nós vamos ter exposição temporária, depois toda a parte dedicada ao público, como fototeca, cinemateca, sala de conferências, laboratórios e depósitos, porque nós já não temos mais lugar para guardar as coisas nem para trabalhar. Bom, então, pelo que a gente pode ver, esse museu vai se tornar não só um centro de pesquisa importante, mas também um centro de atração turística para essa região do Piauí. Sim, nós vamos constituir um complexo turístico, onde o visitante terá um museu, com as peças, com toda a explicação, e o Parque Nacional da Serra da Capivara. Nós vamos trabalhar em conjunto com o IBAMA para que essa visitação seja completa, dando uma visão, a visão científica no museu e a visão natural no parque. E, através dessa visitação, dessa afluência turística, eu penso que nós vamos poder chegar a uma autossuficiência.